Então vamos lá, vamos dar continuidade então ao nosso estudo do texto de Marcos, segundo o Evangelho, Marcos capítulo 10, verso 35 ao 45. Desta feita, nós vamos ao primeiro tópico do nosso estudo após a introdução. A grandeza ela é distorcida pela ambição humana, versículo 35 ao verso 41. Eu dividi essa parte do texto em três partes. Primeiro nós vamos ver o pedido de Tiago e João, no versículo 35 ao 37. Na sequência, nós vamos ver que a glória ela passa pelo cálice do sofrimento, verso 38 ao 40. E o verso 41, nós vamos ver a indignação dos 10 discípulos diante do pedido feito por Tiago e João, que se torna público, e nós vamos ver então a indignação dos outros 10 discípulos. Então vamos lá, vamos para o primeiro ponto. O pedido de Tiago e João, versículo 35 ao 37. Eu vou ler cada versículo de uma forma sequencial, leio o versículo, faço a exposição, leio o versículo, faço a exposição. Eu deixei as aplicações para o final do último tópico, né? São 3 tópicos após a introdução. Quando concluir o terceiro tópico, eu faço as aplicações. Então, se você está dando sequência ao estudo aqui comigo, ao final eu farei algumas aplicações, trarei algumas lições para a minha vida, para a sua vida. Vamos então ao verso 35. O texto diz assim: Nisso, aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. O texto já começa assim: Nisso, aproximaram-se então dele, né, de Jesus, Tiago e João. Tiago e João, né, eles eram membros do círculo íntimo de Jesus. Nós vamos contemplar isso se voltarmos um pouco. Deixa eu só abrir aqui no capítulo 5, de Marcos, e o verso 37, diz assim: E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E aí nós vamos ter essa compreensão ainda em outros textos, como o capítulo 9 e o verso 2 de Marcos, e o capítulo 14 e o verso 33. Então, Pedro, Tiago e João, eles faziam partes então do círculo íntimo de Jesus. No entanto, aqui, nesse texto em específico, nós vamos ver a atuação direta de Tiago e João. Eles eram filhos de Zebedeu. Aqui nós temos a identidade familiar deles, né? Aqui reforça a posição privilegiada que eles talvez tivessem em sua vida antes de decidirem seguir a Cristo, né? Como um status social, talvez na compreensão até mesmo de que eles eram superior aos outros discípulos, né? A partir da sua linhagem. No entanto, o texto deixa claro aqui, né? O texto nos traz, e aproximando-se dele, Tiago e João, filhos então de Zebedeu. Essa questão do status é visto também em outras partes, outros textos das Escrituras, quando, por exemplo, os discípulos questionam a Jesus que haviam deixado tudo para seguir a ele, né? Os discípulos, eles abandonaram a sua vida cotidiana em prol de uma missão de algo maior, né? E nesse caso aqui em específico, seguir a Jesus, né? E os discípulos certa vez até questionaram isso, né? Que haviam então deixado tudo para seguir Jesus, o que eles iriam ganhar com esse feito, com a decisão que eles tomaram, né? E a resposta de Jesus foi 100 vezes mais nessa vida, e no porvir, então, a vida eterna, né? E aí, aqui ainda no texto, no verso 35, o texto diz assim, dizendo-lhes, Tiago e João: Mestre, aqui nós vemos que Tiago e João reconheciam a autoridade de Jesus como alguém que era mestre, né, que tinha um conhecimento
para ensinar, né, aos outros. Porém, eles tinham uma compreensão distorcida da autoridade de Jesus como mestre. Na sequência, né, o texto vai nos trazer, o texto diz assim: queremos que faça por nós o que te pedimos. Aqui é interessante, ainda dentro do verso 35, porque eles pedem ali a Jesus um cheque branco, antes mesmo deles revelarem o que eles queriam, qual era o pedido deles, né? Eles já vão antes e dizem: queremos que faças por nós o que te pedimos. Tiago e João, então, eles querem que Jesus dê para eles um cheque em branco, né? Em cima do pedido que viria logo na sequência. O verso 33, ele é bem pedagógico, né? Nós vamos ver então a resposta, né? O texto diz: e ele lhes perguntou, Jesus, né? Que quereis que eu vos faça, né? Em outras versões diz assim: mas ele lhes disse, né? Jesus aqui nós vamos ver que Jesus ele responde de forma serena, né? Com serenidade, de forma pedagógica, né? E aí ele diz, né? E ele responde, e ele lhes perguntou. E aí vem: que quereis, né? Que eu vos faça, né? O que vocês querem, né? Jesus aqui ele conduz os discípulos, né? No primeiro momento eles querem um cheque em branco, né? Queremos que nos faça o que te pedimos. Na sequência, Jesus induz eles, né? Jesus leva eles a explicar o que realmente está no coração deles. O que está no coração de vocês, né? E aí Jesus conclui o verso 36, né? Que eu vos faça, né? Aqui uma tradução literal seria: que desejasse que eu faça por vós, né? Aqui nós vemos da parte de Jesus para com Tiago e João uma abertura, então, uma abertura pastoral, né? Da parte de Jesus. E aí vem a ousadia após o verso 36, no verso 37, nós vamos ver então a ousadia de Tiago e de João, né? O texto diz assim, o verso 37. E eles lhe responderam: concede-nos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda, né? Logo no começo do verso, o verso diz: concede-nos, né? Concede-nos, ou dar-nos, né? Aqui nós vemos um tom direto e um tom ousado, né? No pedido, né? E aí também tem uma observação aqui, no verso 37, porque o texto diz: concede-nos que na tua glória, né? Glória aqui é uma palavra-chave, né? É um termo-chave aqui dentro do texto, né? No pensamento judaico, glória era igual à manifestação visível da majestade divina, né? E nesse caso aqui, dentro do contexto, ela vai estar associada à entronização messiânica, né, de Jesus como Messias. Então eles creem, né, na glória futura de Cristo. Eles acreditam então que Jesus teria uma glória futura, né? Mas no entanto eles não compreenderam que essa glória, o caminho para essa glória, né, passa pela cruz. Então eles ignoram o caminho da cruz. E aí nós temos na sequência, né, na terceira parte do verso aqui, do verso 37, diz assim: para que nos sentemos, né? Então, no futuro, o que João, né, Tiago e João, então, o que eles queriam, né? Eles queriam que no futuro, né, quando se concretizasse o reinado de Cristo, na compreensão ainda talvez eles estivessem com a mesma linha de pensamento dos outros judeus, né, de que Jesus, se Jesus era o Messias, em algum momento ele libertaria o povo, nesse caso específico da época, da opressão do Império Romano, já que era o Império Romano que dominava ali sobre o povo judeu, né? Então eles queriam
posição oficial ali diante do reino de Jesus, né? E aí eles deixam de forma específica, eles deixam bem claro o que é que eles queriam de forma bem específica. Ele diz assim, ainda no verso 37, na tua glória nos sentemos um à tua direita. Eles não especificam, o texto não especifica quem sentaria à direita e quem sentaria à esquerda, se era Tiago sentaria à direita ou Tiago sentaria à esquerda, ou vice-versa em João, né? Mas eles especificam o pedido deles. Um sentaria à tua direita e o outro à tua esquerda, né? O que eles queriam aqui era posições, né? Posições de autoridade que seria delegada pelo próprio Cristo, né? Eles queriam serem honrados, né? Queriam honra suprema e com isso participação no governo de Cristo. No entanto, essa participação numa posição de destaque, né? Uma posição bem elevada, né? No mundo antigo, sentar à direita do rei era uma posição máxima de honra, né? No Salmo 110 e o verso 1 diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, sentar à direita, né, era uma posição máxima de honra, né? No segundo ponto aqui, nós vamos ver, né, que a glória ela passa, então, Jesus vai clarear isso para os discípulos, que a glória ela passa, então, pelo cálice do sofrimento, né? E Tiago, no verso 38, Jesus vai deixar claro que Tiago e João, eles não sabiam o que é que eles estavam pedindo a Jesus, né? Eles não tinham uma noção plena, né, do que eles estavam pedindo. Vamos ler o verso 38 e vamos fazer a exposição. O texto diz assim: mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo? Ou ser batizado com o batismo com que sou batizado? Veja o que Jesus, então, diz para Tiago e João. Vamos aprofundar. Primeiro, Jesus já começa dizendo assim, não sabeis o que pedis, né? Aqui nós vemos que na ótica de Jesus, eles eram ignorantes, tá? Aqui expressam a ignorância, né? O que vemos é a ignorância, então, espiritual, né? Ou mesmo uma incompreensão teológica do pedido que eles estavam fazendo, né? O problema aqui, de certa forma, não é o pedido em si, o que eles estavam pedindo, mas a falta de entendimento do que eles estavam pedindo, né? E aí Jesus aprofunda dizendo assim: podeis beber o cálice que eu bebo, né? O cálice aqui é o cálice do sofrimento, né? O símbolo do cálice no Antigo Testamento, o cálice, ele representa a ira divina, né? No Salmo 75, verso 8, diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice com vinho espumante misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra bebem, sugando até o fim, né? O cálice, então, que Cristo ele bebeu, eles não poderiam beber o mesmo cálice. Por quê? Porque o cálice que Cristo bebeu foi o cálice do sofrimento substitutivo. Jesus, ele substituiu a humanidade pecadora, pagando a dívida dessa humanidade, né? Então ele substitui a humanidade, né? É um sofrimento substitutivo, né? Jesus, ele se entrega ali voluntariamente para morrer pela humanidade pecadora, obedecendo assim ao Pai, né? E Jesus ainda aprofunda ele diz assim, ele ainda aprofunda dentro desse contexto aqui, para trazer o entendimento, ele diz assim, ou ser batizado com o batismo, né? Ou ser batizado com o batismo com que sou batizado, né? Significa aqui a imersão total de Cristo no sofrimento, né? Jesus ele será imerso no sofrimento, e isso os discípulos eles não poderiam fazer, né? No pensamento semítico aqui, águas profundas simbolizam angústias, né? Salmo 69, verso 1 e 2 diz assim:
Ó Deus, salve-me, pois as águas sobem até o meu pescoço. Atolei-me em lamaçal profundo, onde não se pode firmar o pé. Entrei nas profundezas das águas, onde a corrente me submerge, né? Então, o que significa, então, o que representa ser submerso, né? Significa que, dentro do contexto, o sofrimento extremo, né? Jesus, no seu batismo, inclusive, quando Jesus se batiza por João Batista, ele se identifica com a humanidade, então, pecadora. Não que ele precisasse desse batismo, né, de arrependimento, porque ele não tinha pecado. Jesus não teve pecado, mas ele se identificou, então, com a humanidade pecadora, né? E Jesus, ele descreve sua paixão, né, aqui, dentro do contexto, como um mergulho na dor, né? Uma imensão no sofrimento redentor, né? Uma experiência total e, nesse caso, inevitável, né? Ele passaria por isso, né? Sofreria em prol da humanidade. No verso 39, nós vemos o custo do discipulado. Jesus traz claridade, mas mesmo assim ainda eles não compreendem o que Jesus estava dizendo de uma forma teológica clara, né? Mas eles vão responder inclusive assim, no verso 39. Vamos ver o custo do discipulado, verso 39. Então diz assim: e eles responderam: podemos. Mas Jesus lhes disse: bebereis o cálice que eu bebo, e sereis batizado com o batismo que sou batizado, né? Veja, Jesus eles respondem o que Jesus questiona, né, no verso 38, quando Jesus diz: vocês não sabem o que vocês pedem. Vocês podem beber o cálice que eu bebo? Ou ser batizado com o batismo com que sou batizado? Né? E eles respondem: podemos sim, Senhor. Uma resposta que eles dão a Jesus, uma resposta breve, uma resposta enfática, né? Estavam seguros do que eles estavam, então, confirmando, né? E aqui nós vemos que eles tinham, então, disposição, mas não uma plena compreensão, ainda não tinham aprofundado, entendido de uma forma plena o que Jesus estava ali explicando para eles, né? Era impossível para eles beberem o cálice que Cristo bebeu, porque pecador não justifica pecador, né? E aí Jesus disse: bebereis o cálice, né? Aqui a participação no sofrimento, né? A declaração aqui de Jesus indica que seus discípulos, eles participarão do sofrimento, não sofrimento vicário de Cristo, é específico. E o cálice que Cristo ele bebeu, somente ele poderia beber, né? Somente ele poderia provar ali, né? Da ira, né? Para justificar, né? Para apaziguar o pecado da humanidade, né? E morrer em prol da humanidade. E os discípulos não poderiam, então, fazer isso. Então, essa declaração de Jesus indica quando ele diz aqui no texto, né? Bebereis o cálice, né? Indica que seus discípulos participarão do sofrimento, não sofrimento vicário, né? E também aqui nós entendemos e aprendemos que o discipulado ele envolve tanto comunhão, né? E essa comunhão na dor, né? Então, os discípulos passariam então também por sofrimento. Historicamente, nós vamos ver que isso se cumpriu. Tiago foi martirizado, Atos capítulo 12, vou ler esse verso aqui. Atos capítulo 12 e o versículo 2, nós vamos ver exatamente isso. Atos 12, 2. E matou a fio de espada Tiago, irmão de João. E o próprio João também enfrentou perseguição, enfrentou exílio, né? Porém, segundo a tradição, ele morreu então de velhice. Outro personagem também, o apóstolo Paulo, ele foi decapitado e todos os discípulos foram mortos segundo a tradição, com exceção então de João, né? Apenas Judas
nós vemos que apenas Judas ele tirou a própria vida, no caso Judas se matou, né? E o texto ainda diz, ainda na terceira parte do verso, sereis batizados, verso 39, sereis batizados com o batismo com que sou batizado, né? Aqui também trazendo a ideia de imersão total, né? Então os discípulos eles enfrentariam tanto sofrimento, e isso aconteceu, como acabei de falar. Eles provaram o sofrimento, né? Eles passaram por provações, né? E eles deveriam, como Jesus Cristo, ser submissos ao propósito divino. No verso 40, nós vamos ver que cada pessoa tem um lugar reservado por Deus, né? O verso 40 diz assim: mas o sentar-se à minha direita, vocês vão beber. Vocês vão beber do cálice, vocês vão também ser batizados, no entanto, né? Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo. E isso é para aqueles a quem está, então, reservado, né? Jesus, ele diz, sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, né? A direita, lugar de supremacia, e a esquerda, segunda posição de honra, né? E Jesus diz assim, não cabe a mim concedê-lo. A observação aqui que nós precisamos fazer é que Jesus aqui ele não está negando sua autoridade divina, né? A segunda pessoa da Trindade, né? Mas aqui afirma a estrutura funcional da economia da salvação. Cada um, Deus, ele tem um papel na redenção da humanidade, Jesus Cristo tem outro papel, o Espírito Santo tem outro papel, a Trindade ela trabalha em prol, então, da salvação, né? Mas aqui Jesus ele fala como filho encarnado. No verso 41, nós chegamos então, nós passamos pelo o pedido de Tiago e João, nós vimos que a glória, ela passa pelo cálice do sofrimento, e agora a última parte, né, o versículo 41, nós vamos ver então a indignação dos 10. O texto diz assim, ouvindo isto, os 10 começaram a indignar-se com Tiago e João. O interessante aqui é que essa indignação não é uma indignação de humildade, mas não, é porque todo mundo queria ocupar lugares de honra, né? E não ser dados, porque tem que ter dado a Tiago e João, porque não Pedro, né? Porque não Mateus, né? Porque não outros discípulos, tem que ser vocês que querem esse lugar de honra, então os outros também tinham também uma compreensão e possivelmente já houvesse esse diálogo entre eles, apenas Tiago e João tomam a frente, né? Nós vemos então a indignação dos 10, né? O texto diz, ouvindo isso, né? Isso aqui fica claro que era o pedido feito por Tiago e João, né? O pedido de sentar-se um à sua direita e o outro à esquerda de Jesus. Chegou ao conhecimento dos 10, né? O pedido ele se tornou público, né? O verso diz aqui, o verso 41, e ouvindo isso, né? Ocupar o lugar de honra, do verso 37. E aí aqui gera um conflito, né? Um conflito entre os discípulos. Esse conflito aqui ele foi gerado por causa da ambição de Tiago e João. Os 10 discípulos aqui, né? Os outros 10 discípulos, né? Os outros 10 discípulos de Jesus. E aqui nós vemos que surge então uma divisão interna no colegiado apostólico devido ao pedido que Tiago e João fazem, né? Eles querem glória, eles querem grandeza, eles querem poder, eles querem honra, né? E aí os outros 10 como é que ficaria? Só vocês merecem honra e a gente não, a gente também deixamos tudo para seguir a Jesus. E aí a gente encerra então essa primeira parte, né? Nós vimos então que a grandeza ela é distorcida pela ambição humana, em específico aqui a ambição de Tiago e João diante da compreensão de Jesus como Messias e do que ele poderia ofertar aos seus discípulos, nesse caso
Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles tinham status sociais, né, status social, e eles abandonaram para seguir a Jesus. Logo, também eles queriam que no reino de Deus, quando Jesus sentasse no trono, eles queriam sentar, era um à sua direita, então, e o outro à sua esquerda. Na segunda parte, então, do nosso estudo, nós vamos ver que a grandeza ela é redefinida pelo reino. O versículo 42 ao versículo 44. Nós vamos ver um modelo, Jesus vai trazer um modelo do mundo, pedagogicamente falando. Ele vai trazer um modelo do mundo de grandeza, de poder, de glória, né? E ele vai contrastar com o modelo do reino, né? Nós vamos ver isso no verso 42 e no verso 43 ao 44, né? No último tópico nós vamos ver então que a grandeza ela é revelada no servo sofredor. A grandeza é revelada no sacrifício vicário de Jesus por sua humanidade, se fazendo servo, né, de todos, né? E morrendo em prol dessa humanidade pecadora. Então, dá o play aí e vamos ao nosso segundo ponto, ao nosso segundo tópico. A grandeza é definida pelo reino.